Bom dia, meus amores. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro trimestre, tá? Com literatura de cordel. Eu não sei se vocês já ouviram falar de literatura de cordel, mas quem já foi lá no Campo São Bento, ou quem vai ao Campo São Bento, né? Pode ainda, né? Quando voltar a feirinha, não sei se ainda voltou. Sempre fica ali um senhor, né, que ele vende, são os livrinhos, tá? Esses livrinhos são chamados de cordéis, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente no interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados do Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados do país. Cordel nordestino, né? O que passa na cabecinha de vocês? Às vezes a gente pode pensar que é um livrinho, né, de história. É uma contação mesmo, né? Contar histórias, né? Mas não é isso. Pode até ser contadas as histórias, mas em forma de poesia, tá? Essa poesia, eles deram o nome de cordel. Por quê? Porque muitas vezes não sei se vocês estão vendo aí na gravura, né? Esses livrinhos, né? Eles ficam pendurados numa corda, tá? Com aqueles pregadorzinho, né? De lavar roupa, né? De estender roupa, né? Aí ele bota esses pregadorzinhos e ficam, né? E fica um cordel, uma corda, né? Desses livrinhos, tá? Agora, qual é a origem do cordel? O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fim dos séculos XVIII. Tá? Então não é nosso, né? Ele veio de Portugal. Na Europa, ele começou a aparecer no século XIII. Em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento. Então, gente, o cordel, né? Ele apareceu em Portugal e dali ele foi passando, né? Indo para outros países até chegarem aqui também no nosso país. Essa origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras da cidade. Todavia, com o passar do tempo, o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Porque ao ler, né, eles liam os cordéis, tá, para as pessoas que estavam passando para comprá-los. Então, eles lendo, eles cantavam aquele verso, tá? Muitas vezes acompanhado de violão. E assim as pessoas se encantavam com o cordel, que achava bonito, né, de ouvir, não só de ler, mas de ouvir. E depois foram aparecendo, né, a televisão, o rádio, né, depois agora a internet. O cordel foi quase que se perdendo muito, perdendo muito o lugar dele, né, nas feiras, para ser ouvidos, tá? Muitos ainda compram,
Olha, não que ele ficou ultrapassado, não. Tem pessoas que compram, tem pessoas que pedem para fazer um cordel, né? Por exemplo, vamos supor, né, que tenha um livro, né, que ele gostou, ou a pessoa gostou, né, ou a moça, ou o rapaz. Então ele pede o cordelista para que transforme aquele livro em cordel, tá? Vamos supor, um professor de história, né, que queira fazer uma explicação dos índios, né, quando chegaram aqui no Brasil, o que aconteceu, os portugueses quando chegaram, os índios. Então ele pode pedir isso a um cordelista. O cordelista vai contar a história do Brasil e ele sabendo, né, também tocar violão, ele vai cantar, né, cordelizar a história do Brasil. E isso é muito interessante porque isso chama a atenção do aluno, tá? Para ouvir, para prestar atenção. Então, o cordel, ele tem uma riqueza muito grande, não só cultural, mas também para ensinar, tá? Vamos passar para outra folha. As principais características da literatura de cordel. Bom, a tradição literária regional, porque é regional, né? Porque é uma literatura, é um cordel que existe na região norte, nordeste, mas existe também no sul, no sudeste, em todas as regiões eles já têm o cordel. E eles tratam de vários temas atuais, como assim, o coronavírus, né? Existe cordel sobre o coronavírus. Aí você vai ler a poesia que está lá dentro do livrinho. Então, essa literatura é muito rica. O tema, ela pode ser Maria Bonita e Lampião, que é uma história muito antiga, ou o tema pode ser atual, coronavírus, né? Tá? O gênero literário em versos, ele é todo feito em verso, tá? E rimado, com rima, tá? Tem populares da cultura popular brasileira, tem temas populares, desculpa, e da cultura popular brasileira. São temas que vão variar, ou eles vão falar da cultura, né? Da própria cultura, né? Que nós temos, ou eles vão falar sobre temas populares do Brasil. Pode falar sobre o carnaval, pode falar sobre tudo, filho. Não tem, o cordel não pode falar disso, não tem isso. O cordel, ele abrange todos os temas, todos, tá? Que você quiser fazer um cordel, eu quero fazer um cordel do filme de terror que eu vi, pode fazer, que você vai ali cordeliza. E professora, mas eu não sei fazer cordel. Bom, você pode levar para uma pessoa que saiba fazer, ela vai fazer para você. Como eu falei, né, esse senhor que trabalhava lá na feirinha, lá do Campo São Bento. Ele trabalha, né? Só não sei agora porque se está suspenso devido à pandemia, né? Bom, vamos continuar então. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oralidade, né? Porque eu já acabei de falar com vocês, né? O cordel, ele vai ser cantado, falado, cantado. Então você vai ouvir aquele cordel. Você pode ler, mas o principal é ouvi-lo. Ouvir um cordel,
para você saber como é que é o ritmo de um cordel, tá? Informa também, porque se ele estiver falando sobre temas, né, de informação como o coronavírus, que é o coronavírus, né? Então você vai ter uma informação sobre esse tema. Ou pode falar também de coisas divertidas, né? Por exemplo, eu li um cordel que falava sobre os bichos, que bicho que é. Então ele fazia a pergunta, o que é o que é? Então ele fez o cordel dele, o livrinho todinho, né? Cordel todo assim, em charadas, né? Com rimas para você descobrir o bichinho que era, qual é o animal. E é muito legal, tá? Você aprende não, você se diverte lendo. Bom, a sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas e estilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas e daí o seu nome, né? Cordel, em cordas, tá? Eles são livrinhos fininhos. Se a gente estivesse na nossa aula presencial, eu ia levar os meus livrinhos de cordel para vocês verem, né? E principalmente ouvi-los, né? Ia gravar, alguma coisa assim, mas eu ainda vou pensar numa maneira de vocês também ouvir o cordel. Venda de literatura de cordel no Rio de Janeiro, 2010. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. A literatura de cordel, ela é uma literatura onde a linguagem é bem simples, tá, gente? Bem simples. Por quê? Porque vai atingir a todas as pessoas, a todas as camadas sociais, os dos mais ricos aos mais pobres, daqueles que sabem muito, que são doutores, né? Aqueles que estão ainda aprendendo a ler, pode ouvir, né? Então a linguagem é bem simples, tá? Além disso, essa manifestação recorre outros meios de divulgação. Em casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Isso é verdade. Porque lá no Campo São Bento, né, onde tem esse senhor, ele que faz os cordéis, tá? Ele vai fazer e vende os cordéis dele, se a pessoa quiser comprar, né? Ou só ler ali, não compra. Ou se quiserem também, como eu falei, né? Pedir para que ele transpasse em forma de cordel algum assunto, tá? Além disso, na sua manifestação, recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores. Já falei isso, vamos lá. Em relação à linguagem e ao conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características uso de humor, ironia e sarcasmo. Isso ele tem como característica, tá? O cordel ele pode ser também sério, mas muitas vezes tem um tom de humor, de ironia, tá? Os temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, entre outros, todos que você possa imaginar. A presença de rimas existe, tá? E a oralidade. Existe a rima e a oralidade que você vai ouvir. Então, tá lendo alguém vai ler, né? Ler a poesia cantando aquela poesia, tá?
Vamos passar aqui a folha. Aí eu trouxe para vocês verem, né, um tipo de cordel que fala sobre a amizade. Como vocês podem ver, ó, eles estão em versos separados por estrofes. Não há palavras para explicar como é amigos verdadeiros ter. Não há maneira de se falar. Quem diria hoje escrever? Tem amigos mais espertos, também os que podem mais. Tem aqueles mais abertos e os que têm vários animais. Tenho amigos mais pacientes, que aconselham sempre a gente. Tem aqueles mais inteligentes, que para tudo usam a mente. Na amizade não existe preconceito, não importa o seu jeito, só o amor e o respeito. E nela todo mundo é aceito. A autora é Ana Cristina Rodrigues Henrique. Vocês podem ver que ele está tratando, né, sobre o que assunto? A amizade, né? E aqui quantos são os versos? 1, 2, 3, 4. 4 em cada verso, tá? Quantas estrofes? 4 também, tá? Então, isso é o cordel. Se vocês puderem, tá? Seria muito bom pegarem no YouTube qualquer tipo de cordel que vocês queiram ouvir. Pode ser sobre história do Brasil, pode ser sobre futebol, não sei, o tema fica por vocês. Mas ouçam esse cordel para vocês verem o tom, né, como ele é cantado, tá? Não é cantado, eu não cantei, eu apenas declamei para vocês, mas ele é cantado geralmente. Esse que existe, que é mais assim lá do Nordeste, né? Maria Bonita e Lampião. Se vocês quiserem ouvir esse, é muito legal para vocês saberem, né, a história de Maria Bonita e Lampião, porque muita gente já falou isso para vocês, né? Mas às vezes a gente não sabe. E ouvindo o cordel você presta mais atenção, tá bom? Bom, agora, desculpa. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Eu pedi para que fizessem, né, os trabalhos. Muitos me entregaram, outros não. Então eu estou mandando hoje o terceiro, né? O terceiro trabalho ainda está faltando um. Bom, eu vou mandar em PDF, não vou mandar junto com o vídeo não, que fica melhor até para vocês lerem, né? Se quiser ler, aumenta ali na hora. E, por favor, tá? Façam e me enviem na sexta-feira. Se alguém estiver com algum... Ai, professor, não entreguei o 1 ou não entreguei o 2, vocês me entreguem na sexta-feira, porque depois eu não vou mais aceitar nada. Só esses aqui que estou mandando, o 2 e o 3. Perdão, o 3 e o 4. Então, por favor, por vocês, não é por mim, vocês é que precisam da nota se acontecer de não ficar muito boa a nota. E eu já corrigi alguns trabalhos, tá bom? Então tá bom. Um beijinho grande. Vocês sejam abençoados por Deus, vocês, sua família também, e que tudo corra bem, tá bom? Saudades muito grandes, viu? Beijinho. Fica com Deus.